bem-vindos todos a mais um episódio do Teraquiz Podcast. Hoje, com muito prazer e muita honra, a gente está recebendo aqui o Manuel. O Manuel, ele é o fundador do Paciente 360. Ele tem um currículo na medicina que eu vou deixar ele falar, tão extenso e realmente é um exemplo para todo mundo, acho que tanto na carreira médica quanto na carreira agora no empreendedorismo, na área principalmente da metodologia ativa de estudo, que pra gente realmente é uma referência que a gente se orgulha muito, né, de ter você aqui no podcast hoje. Obrigado, Maria Tereza, é uma honra estar aqui no Teraquiz e espero poder ajudar não só a nova geração, quanto a geração atual também de colegas a ter um pensamento aí sempre mais empreendedor aí na medicina. Sim, a gente estava até conversando aqui antes, né? Eu acho que um resumo da nossa conversa offline foi que basicamente velhos caminhos não abrem novas portas, né? Então, essa é uma frase que eu gosto muito, que eu acho que resume muito bem o que você vem fazendo, como vem revolucionando essa parte da medicina. E eu quero saber quem é você, como que você se descreve, tanto na parte da própria carreira médica, quanto na relação dos valores, quem é você na pessoa física também. Então, acho que isso é muito interessante para todo mundo começar a entender como que a gente chegou nisso aqui. Essa pergunta é muito boa, Maria Tereza, porque assim, poucas pessoas têm esse pensamento de envolver o profissional com a pessoa física, o pessoal, né? Mas a nossa carreira, ela não desvincula. Por mais que você tenha que ter sua privacidade, que você tem que ter seu momento, tua família, teu momento pessoal, mas é quase impossível você desvincular as tuas vontades pessoais das tuas vontades profissionais. Né? Isso faz parte do sucesso, né? Faz parte do sucesso. Então, muito boa pergunta e muito boa ponderação. Todo mundo tem um lado pessoal na vida. A minha começou há 30 anos atrás, quando me formei na UEL, né? Eu ficava todo mês mandando carta para o Franco Bottaso, que era um imunologista clínico lá do London Hospital, lá na Universidade de Londres, e eu, a partir do segundo, terceiro ano de faculdade, eu mandava uma carta para ele falando assim, eu quero ir aí, eu quero descobrir a cura da diabetes tipo 1. Eu me tornei diabetes tipo 1 com 12 anos, só para dar um flashback aí. E aí todo mês eu mandava. Aí chegou no quinto ano, no sexto ano, até o fim ele respondeu a carta para mim. Falou, olha, mas você é chato mesmo, né? Cada 6 meses você me manda uma carta, né? Ele falou, quando você se formar, você não quer vir aqui, passar um mês aqui comigo? Eu falei, é o que eu queria, é o que eu sonhava em fazer isso. Então começou assim. Aí eu fui para lá, fiquei um mês em Londres, no laboratório de imunologia clínica, trabalhando com quem descobriu que a diabetes tipo 1 era uma doença autoimune. Eu queria achar a cura para diabetes tipo 1. Sonho de adolescente, né? Eu saí da faculdade com 22 anos, entrei com 16 para 17, o que é uma maluquice também, né? Você entrar numa faculdade de medicina com 16 para 17 anos. Então isso também, do meu ponto de vista, tem que ser revisto, né? É uma decisão muito importante, muito cedo. E só fazer um adendo disso, que é uma reflexão também que eu gosto muito de fazer, que a gente muito novo tem que escolher o que a gente quer, só que a escolha às vezes não é nem tão difícil, porque eu lembro assim que eu tinha algumas opções, a medicina foi um caminho até natural, só que eu acho que é difícil a gente prever nessa época é justamente o que a gente está disposto a abrir mão, porque a gente não sabe tudo que a gente vai ter que abrir mão quando a gente faz a escolha, e se a gente pudesse ter um panorama disso, ou uma perspectiva disso, seria muito mais fácil, mas infelizmente a gente não tem. Então só um pequeno parênteses e continuar a sua história. Exatamente, não tem, Maria Tereza, e seria tão bom, e a gente hoje em dia é possível com a tecnologia você ter esse sentimento de o que é um hospital, o que é viver isso, o que a medicina pode propor de bom e de ruim, de como toda profissão, né? E o que você deseja com a medicina. Então, assim, é muito disso. Eu fui para lá, eu não sabia, né? Eu tinha um sonho de criança, e todo sonho, né, ele envolve o lado de criança, né? Isso é bom. E fui pra lá. E acabei ficando quase 2 anos. Fui ficando, comecei a fazer clínica médica, fiz imunologia clínica. Tá? E aí vi que não era aquilo que eu queria. Não queria morar em Londres, eu não queria, né? Morava lá na universidade. E aí voltei e fiz cardiologia em São Paulo, né? Acabei fazendo minha carreira lá no INCOR, com um doutorado. E quando estava para terminar a cardiologia, eu gostava muito de ensino. Né? E me envolvi num projeto de aumentar o número de centros de treinamento. Estava chegando no Brasil a CLS, você lembra o suporte avançado de vida em cardiologia, o ACLS, e eu fui uma das pessoas que implantou o maior número de centros de ACLS no Brasil. Né? Hoje o Brasil tem quase 30, 40 centros, e eu ajudei a implantar esses centros no Brasil, fazia treinamento, trabalhava muito com isso. Acabei entrando na UEL, que é uma universidade que foi a primeira de prestei concurso lá, o PBL, o Pluma Basic Learning, vim de McMaster, Masters, então eu acabei estudando muito metodologia ativa na própria UEL, indo para fora, em congressos de educação, junto com a cardiologia, fazendo ciência cardíaca. Então, eu ainda estava
assim, não sabendo, mas gostando de atender, de fazer assistência, mas minha paixão não era só essa, minha paixão não era bem essa. E comecei a enxergar outros planos, e comecei a criar outros planos ao longo de uma carreira de docência até ser professor titular de cardiologia na UEL, chegar a fazer uma carreira de professor titular e ter me aposentado precocemente. Falta 5, 6 anos para me aposentar, e eu abri mão disso pelo paciente 360. Porque esses 4 anos hoje em dia é muita coisa, né, Maria Tereza? Então, assim, isso é só resumindo um pouco aí da minha carreira ao longo desses 25, 30 anos. Não, muito legal. E eu acho que o que você falou também em relação de acabar pensando fora da caixa e seguindo um caminho fora da caixa dentro da medicina, eu acho que hoje em dia a gente nem pode falar que é fora da caixa no sentido que não deveria ser fora da caixa, né? Eu acho que deveria ser muito mais uma coisa apresentada pra gente durante a faculdade, no tipo, sem dúvida. Você pode ser médico, mas você também pode empreender, ou você também pode pensar em ter um aplicativo, ou você também pode querer fazer diferença na educação médica, ou de qualquer outra forma, ou ter uma empresa, ou às vezes até cozinhando, assim. Então, eu acho que, sim, completamente fora da medicina, mas no sentido que eu acho que deveriam ser apresentadas essas opções para as pessoas, e às vezes fica aquela coisa muito assim, né? Não, eu vou me formar, depois eu vou fazer a residência, depois eu vou fazer meu fellow, e depois do fellow eu vou atender num consultório ou num hospital. Então, eu acho que é muito interessante, tipo, isso ser apresentado e as pessoas perceberem que existem outros caminhos que não só a assistência, né? Que também é um caminho muito legal e, enfim, então isso é interessante. Necessário e legal, e o sinônimo de medicina há 50, 80 anos atrás era assistência. Mas isso mudou ao longo. Então hoje medicina, eu até brinco às vezes, né? Outro dia eu estava conversando com um colega, não sei se era, ele falou, mas Canizinho, você não é mais médico? Assim, não, eu sou muito mais médico agora, porque agora eu estou ajudando milhares de pessoas. Antes eu ajudava um consultório, eu atendia 10, 15, 20 pacientes por dia, ou 10 pacientes por dia. Né? Eu tinha 2 pacientes internados, né? Hoje eu treino milhares de pessoas através da plataforma, no Brasil e fora do Brasil e no mundo. Então hoje eu ajudo muito mais, e esses médicos refletem nos seus pacientes o que eu treinei com a plataforma. Então hoje eu possibilito muito mais saúde do que eu tinha comigo só atendendo 10 pacientes por dia. Então essa reflexão que é legal, a gente poder continuar sendo médico, mas parecer que precisa ser médico, né, Maria Tereza? Não dá para você ser uma gestora de hospital, não dá para você ser uma empreendedora em medicina, não dá para você codificar a plataforma sem ser médico antes. Você tem que fazer programação, mas você precisa ser médico para entender Global Health, você precisa entender. Então, é bem legal você ter outras opções de não só assistência que não existia há 10 anos atrás. Exatamente. Então, eu acho que isso, saber que existem as opções e também correr atrás do conhecimento que é preciso para isso, né? Que é até uma pergunta que eu acho que vou acabar adiantando ela aqui, ia ser uma das nossas últimas, mas o que você teve que aprender para realmente conseguir colocar em prática tudo isso no paciente 360? Você teve que aprender habilidades extra-medicina? Como que você correu atrás disso? Onde buscou conhecimento, talvez, de gestão, de liderança, de como guiar as pessoas nesse processo e até de venda, né? Que a gente sabe que é uma coisa que o paciente médico vai ter que aprender em algum momento, seja no consultório dele, ou seja também se ele for empreender de alguma forma, né? E você falou uma coisa muito legal, Maria. Assim, não dá mais para a faculdade de medicina não ter um curso de gestão dentro dela, não ter um curso de empreendedorismo dentro dela, não ter um curso de direito, um braço de direito dentro dela, né? Porque tudo isso você vai viver na tua vida profissional, né? Querendo ou não, né? Então, nós não tivemos isso, eu não sei se você teve, eu não tive. Talvez os mais novos agora começam a ter um pouquinho, já está se abrindo essa cabeça, né? Eu sempre tenho falado em várias universidades, então eu fui atrás, né? Tanto fazer cursos de gestão, né? Aprender liderança, aprender vendas, né? Eu acho que a gente vende muito aquilo que a gente gosta, né? Mas você tem que aprender, porque existe técnica de venda também, existe speech de venda, né? Eu não posso, estava conversando até hoje com um super especialista, tem 20, e é super especialista, ele tem 27 anos e é super especialista. Para você ver como em curto intervalo de tempo o conhecimento chega a esses meninos, vamos dizer no bom sentido. Ele entende muito de venda, começou com 17, fez engenharia e tem 27 anos, entende tudo de venda. Ele estava me falando, não, Canizinho, na verdade quando você mostra um produto, você não pode mostrar ele todo, porque você gera uma série de perguntas, umas perguntas que às vezes essas perguntas geram uma ansiedade em quem vai comprar, deixa para mostrar as coisas. Então assim, técnica de venda, né? Então tudo isso tem que se aprender, e eu aprendo ainda muito com a geração nova. Então, assim, isso é legal, você está sempre aprendendo e sempre fazendo. É como se eu estivesse num congresso de medicina, só que agora eu estou aprendendo
de outra forma em outros modelos, né? É muito o conceito também de lifelong learning, né? Se você aprender ao longo da sua vida toda. E assim, o que eu vejo hoje em dia é que, óbvio, existem vários cursos muito bons. Eu fiz alguns deles e, assim, eu não me arrependo de ter feito nenhum. Sim. Só que existe muita coisa também gratuita na internet, né? O que a gente acha de muita qualidade, assim, YouTube, e às vezes até mesmo Instagram, que é uma plataforma, apesar de ser mais curta, tem muito conhecimento bom lá dentro. Então, eu acho que, assim, a pessoa se interessando, tá ela tá encontrando um meio dentro disso. E na minha faculdade eu não tive aula de empreendedorismo, eu tive um semestre ou um trimestre, né? Um mini semestre de gestão, mas foi muito rápido e não aprendi o que eu precisava ter aprendido pra vida, com certeza. Acabou que depois eu... Você ainda teve a gestão, né? Eu nem isso tive, né? Então, assim, mas bem completo, assim, que eu fui aprender mesmo e pelo menos ter uma base maior foi na GV em São Paulo, que eu acabei fazendo depois da residência, mas são conceitos que a gente precisa, né? E, Manuel, seguindo aqui, me conta como que surgiu essa ideia do paciente 360, tipo, como que evoluiu realmente para, não, vamos fazer isso, que isso vai ser um diferencial, isso é uma metodologia ativa, isso vai fazer as pessoas aprenderem mais. Como que surgiu isso? Então, essa dor surgiu muito, a gente trabalhava com a CLS, com metodologias ativas, com a UEL, e eu fui um dos fundadores lá, quando eu estava chegando na UEL, começou o PBL, foi a primeira universidade do Brasil, e tinha uma dor, então era muito bonito na época, era um PDF, eram os 7 passos do PBL, era muito PBL all time long, né, o tempo todo, do primeiro ao 4º ano, depois entrava no internato, assim, era bom para aquele modelo, que já estava nos Estados Unidos há muito tempo, mas o Brasil era inovação, e aí eu até brinco, daí o Fabrício, que acabou formando, foi aluno meu, ele fez a Escola Paulista, e aí ele voltou para a UEL, fez cardiologia lá e voltou, e falou, vou trabalhar com você, cara, e tal. A hora que ele entrou na UEL, ele prestou concurso, ele entrou, ele falou, não acredito, ainda é o mesmo booklet de casos clínicos em PDF que eu fiz quando eu estava no 4º ano, e ele já tinha acabado a residência, assim, passaram-se 15 anos, 20 anos e estava a mesma coisa. Então, essa dor levou a gente a começar a pensar em alternativas de achar ferramentas que pudessem dar treinamento presencial de casos clínicos. E nós pensamos no modelo de paciente padronizado, Standard Patient. E os Estados Unidos têm muitas universidades e o Brasil não tinha. É um custo alto. Então, a partir daí, dessa dor nossa, nós começamos a procurar, só que muito avatar, muita coisa. Então, a gente falou, o avatar não transmitia aquele sentimento de paciente que a gente, como médico, precisa. Então, surgiu um pouco dessa dor inicial aí. Legal. E você quer explicar o que é o paciente 360 para as pessoas? Então, sim, claro, é bem legal. Nada mais pessoal, a maneira fácil de explicar é uma plataforma de paciente padronizado. Então, lembrar que é um paciente real que você pode interagir, atendê-lo, prescrevê-lo, e ele vai responder por algoritmos, ele vai reagir e você vai conseguir criar essa jornada desse paciente, uma jornada que muitas vezes a gente atende e você está lá no ambulatório de dermato, de cardiologia ou de oncologia, está lá no ambulatório de oncologia atendendo um paciente com câncer. O ciclo desse câncer é de 10 anos, às vezes, ou é de 1 ano e meio, 2 anos. Não é uma parada cardíaca que você tem que atender ali, que eu fiz muito, que você tem que ressuscitar, que o ciclo é de 10 minutos. Não. É um ciclo que o paciente pede exame, volta, faz o retorno dali 2 meses ou dali uma semana, e você não consegue ver esse paciente no ambulatório, porque você passa na oncologia 1 mês, ou na cardiologia 1 mês. E a hora que você volta para ver aquele paciente que você atendeu no internato ou na clínica, esse paciente, você já está no estágio de gastro, ou de dermato, ou de outro estágio. Então, a gente não consegue entregar para o aluno o ciclo da jornada do paciente, como também não consegue entregar para o profissional. Então, o paciente ele consegue fazer isso. É um paciente real, é um paciente padronizado, simulado, que é de várias doenças. Hoje nós temos 300 casos clínicos da plataforma para a academia, para universidades e para a indústria farmacêutica, vários customizados. E estamos entrando agora para hospitais para fazer treinamento em hospital. Em vez de você entregar uma diretriz, Maria Tereza, de oncologia no hospital, ou em vez de entregar uma diretriz no pronto-socorro e querer que o médico siga essa diretriz, você entrega aí 20 pacientes. Ele atende esses pacientes conforme o protocolo do hospital e aí ele vai lembrar muito mais. A retenção, ela deixa de ser só de leitura, ela é de ação. Ou seja, na escala toda lá, que a gente tem de aprendizagem, ela está lá no topo de criar, está lá no topo de criar. Então é bem legal. Não, muito. Assim, além de ser muito legal, eu acho que isso constitui, pela própria definição, uma metodologia ativa de estudo que engaja... A taxonomia de Bloom, né?
também. Tipo, a pessoa, assim, de certa forma, ela ter a resposta ali na hora, se ela tá correta, não tá, do próprio resposta do paciente ali, é um tipo de gamificação, né? Que ela sabe Sim. se ela errou, ela acertou, o que que pode ser feito, o que que poderia ser melhorado. Então, é uma forma dela aprender, acho que uma das formas mais efetivas, eu acho que a medicina precisa disso. Eu acho que o método que a gente aprendeu, igual você comentou, assim, durante a faculdade, durante a residência, ele precisa ser inovado. E a gente pode inovar de várias formas. E a combinação disso com tecnologia, eu acho que é justamente o diferencial que existe, né? Então, no terapia, a gente pensa muito dessa forma também, assim, acho que desde o início, o que a gente tentou fazer foi combinar a metodologia ativa e em várias esferas. Claro que, assim, num contexto diferente do paciente 360, que a gente não tem, o que vocês fazem é realmente um diferencial, assim, é maravilhoso. Mas podem ter, nós podemos colocar alguns casos de oncologia, quem sabe a gente faz uma colaboração, certo? Sem dúvida, estamos abertos. Mas o nosso, basicamente, assim, a gente tem um quiz, então é um quiz gamificado com o próprio comentário baseado em evidência. A gente tem uma newsletter, que é um feed de notícias, então, por exemplo, sai um artigo novo na oncologia, porque a gente sabe que, assim, a medicina no geral, mas principalmente essas áreas de oncologia, radioterapia, reumatologia, agora hemato e uro também, são muito rápido. Áreas que um mês muda a conduta. A gente tem assim, né? Processos importantes, vamos lá, uns 3, 4 por ano, que mudam conduta. Então, agora mesmo, semana passada, tá tendo a ESMO, vários estudos que mudaram conduta, mudaram a primeira linha de tratamento. Então, assim, é uma coisa que muda a conduta mesmo, então a pessoa precisa estar atualizada, e como que ela vai atualizar de uma maneira efetiva, na correria do dia a dia? Então, feed, como se fosse um Instagram mesmo, imagina um Instagram, só que só de artigo comentado, com o link pro Short News, né? Final. Exato, então assim, é uma coisa que a gente pensou na nossa dor, né, como especialista dessa atualização. E a gente tem também uma parte que é também para discussão de caso entre os especialistas, então eles podem mandar ou uma enquete, ou então o próprio caso, e aí, assim, colegas e também outros experts podem comentar lá no meio. Então, assim, é uma plataforma que a gente pensou justamente nessa forma de gamificar, de uma forma diferente, tentar inovar nessa parte da medicina, e tudo surgiu, acho que muito, como você falou, pela dor, né, eu acho que a gente tem assim, a gente tem várias desvantagens como médico, mas uma das vantagens que a gente tem é justamente a gente ter vivido isso, né, por anos, e ter visto esse problema e sofrido com isso de certa forma, a ponto de pensar, não, como que eu posso melhorar isso? Como que a gente pode fazer isso de uma forma diferente? Então, eu acho que isso é a grande base para a gente pensar em inovação dentro da medicina, né? A gente vivenciar isso. É um diferencial que eu acho que é muito bom. Então, às vezes, a gente pode, até no início, não ter conhecimento de, talvez, finanças, talvez gestão, talvez liderança, mas o que a gente tem da própria experiência é um diferencial, na minha opinião. É isso que você falou. Tanto a carreira de educação lifelong learning, quanto a educação de acadêmica, quanto a formação, a graduação, elas estão 3.0, 2.0. A Revolução Industrial 5.0, que a gente imagina de digital, de inteligência artificial, ela não chegou na educação. Ela não chegou, né? Tem o ChatGPT agora? Tem, mas ninguém utiliza isso. Ninguém utiliza. As universidades públicas estão longe disso, porque existe uma formação, né? O próprio dia a dia do médico também está longe disso, de encontrar, porque fica muito distante. Então, isso que você faz, que você entrega, isso que a gente está fazendo, acaba aproximando um pouco mais, facilitando a vida desse colega, tanto que está em formação, quanto que está na sua formação já especialista e que precisa se reciclar de uma maneira mais objetiva e focada, né, no ponto que ele realmente atendeu o paciente, né? Então, o paciente 360 tem muito disso. A gente leva ele num simpósio, antes levava um PowerPoint. Hoje vai o paciente no simpósio. Então, outro dia a gente estava num simpósio, acho que era de um laboratório grande, e tinha, acho que 2.000 pessoas, 1.500 pessoas sentadas no lançamento de uma medicação de cardio, e nova, de um trial que teve, e depois, na hora que acabou, eu estava lá na mesa, discutindo o paciente, isso ainda há uns 3 anos, e aí eu saí, o pessoal, esse paciente, Canizinho, você que atendeu ele, como é que foi? Ele voltou no teu consultório depois, de tanto a realidade que transmite para a pessoa que está assistindo. Antes era um PowerPoint, antes o caso clínico ia no PowerPoint, então isso faz total diferença, você vê o rosto, você vê o sorriso do paciente, você vê o choro, você vê a dor, você vê isso, faz com que a aprendizagem, né, seja muito maior. Não existe aprendizagem sem emoção. Não existe. É muito pouco. A aprendizagem que não constrói emoção, ela se torna extremamente falha aí na taxonomia de Bloom ou em qualquer outro processo de ensino. Então, é bem legal, sim.
as metodologias ativas por isso, né? Ainda mais quando você mistura o humano. Exatamente. E dentro da medicina tem essa parte que a gente pode explorar em relação ao próprio paciente que você comentou, né? Então, o aluno, eu imagino assim, eu na faculdade vivenciando isso, numa plataforma dessa, eu acho que teria feito total diferença. Sem contar esse problema da fragmentação, né? Que é um problema real. Fragmentação. E assim, eu até brinco, a gente está lançando os casos agora de ciências básicas. Eu tive bioquímica. Você vai perguntar para mim o que é um ciclo de Krebs? Eu não sei o que é um ciclo de Krebs. Não sei. Aliás, eu esqueci depois que eu saí da bioquímica no primeiro ano que eu tive na medicina. Então, assim, eu nunca mais lembrei do ciclo de Krebs. Agora, se eu tivesse conectado esse ciclo de Krebs ao caso clínico de alguma doença, com certeza ia ser melhor. Então, a gente está fazendo casos clínicos de histologia, de bioquímica, de microbiologia, para que o aluno possa aprender microbiologia conectado ao que ele vai fazer no dia a dia, né? Que é o que vai acontecer nas universidades, né? Muito digital, ensino digital, e assim, me desculpe, mas não dá para evitar isso. EAD, vai falar, não é EAD, isso é ensino digital, é ensino remoto, é diferente de EAD. Então, uma universidade de medicina tem que ter isso. Tem que ter isso, não dá. O governo segura muito, não só o governo, como a AMB, né, é uma crítica que eu faço bastante, mas não dá mais para não ter essa possibilidade de o aluno fazer classe de aula invertida quase 100% do tempo e ir para a universidade só para discutir, ir para a universidade só para ter um tutor que é o docente, né? Então é um pouco disso. E o profissional também. Não dá para você ir num congresso, a tua plataforma, por exemplo, não dá para você ir num congresso e esse congresso ter uma aula expositiva só lá. Tem que interagir, tem que ter maneiras de fazer com que esse profissional realmente aprenda fazendo, né? Exato. E assim, eu acho que é ainda mais importante nesse contexto, que a gente está com, agora, várias faculdades que às vezes nem tem um internato realmente num hospital escola, né? Fixo, né? Escola. Exato. E mais 5.400 vagas aí, mais ou menos, aprovadas, que a gente não sabe como vai ser essa qualidade, na verdade. Eu acho que isso é muito válido, óbvio que não resolve todo esse problema, que é um problema estrutural, não. Mas é exatamente assim, um caminho e resolve esse problema que a gente sabe que existe, né? E, Manuel, deixa eu te perguntar, como que você acha, o que você daria de conselho para um estudante de medicina agora, para ele construir a carreira dele? O que você falaria para ele, se você pudesse dar um conselho? Vamos supor, seu filho está na faculdade de medicina, o que você falaria para ele? Filho, qual o caminho? O caminho, assim, é muito o que a gente falou, né, Maria Tereza? É muito o que a gente falou. O caminho é sair da caixa logo no primeiro ano, né? É assim, é você procurar ao longo da faculdade, falar, eu não tenho tempo, eu não consigo. Não, tá aí disponível, é o que você acabou de falar. Tá aí no YouTube, tá aí tem vários cursos disponíveis. Então, faça a sua procura, né? Vá em congressos que não sejam só de medicina, vá em congressos de gestão, né? Se puder fazer um MBA, melhor ainda em outra área. Né? Se pense dentro da universidade que você não precisa fazer residência, você não vai ser discriminado por isso. Se você não for fazer assistência, entendeu? Acho que isso é totalmente, você não vai deixar de ser médico por isso. Então, abra a sua cabeça e ao longo da universidade, crie alternativas para que você seja um ser humano melhor, não seja um médico melhor. O que eu sempre falo, né? Se torne um ser humano melhor. Para se tornar um ser humano melhor, você precisa abrir muito a cabeça, desde o lado afetivo, lado profissional, né? Porque você vai entrar no consultório, você tem que fazer a gestão do teu consultório. E aí, se você não sabe como conversar com uma secretária, se você não sabe quais impostos você vai ter que pagar, né? Como que você vai deduzir isso. Então, tudo isso a gente aprende nessa época mesmo. É melhor do que aprender no sofrimento. Então, procure, né, sair um pouco, né, nesse acompanhamento aí porque a medicina vai ser igual, vai ser igual. Ou seja, daqui a 15, 20 anos, talvez antes, vai ser um curso de medicina no mundo. Um curso de medicina no mundo. Igual em todos os países. Porque a ciência está aí, vai ser um curso. Aí cada país vai ter alguma coisinha diferente. É um absurdo você ter cursos diferentes de medicinas em todos os países. Não, a formação nos Estados Unidos é Y, aqui é Z. Não, vai ser um curso só, com ajuda digital, ajuda de inteligência artificial. E aí cada país vai ter algumas particularidades. Então o médico que se formar vai ser um médico global. Ele vai ter capacidade de trabalhar em qualquer lugar do mundo com esse curso de medicina mundial. É o que eu acho que vai acontecer, com esse tanto de informação disponível. E aí você vai fazer seu estágio de prática no local que você vive, no país que você vive. Então, assim, saia da caixa, né? Esse é o conselho que eu daria. Não faça só medicina para ser um bom médico. Então, um bom médico, ele não pode só fazer medicina. Aquela frase, né? Quem sabe só medicina, nem medicina sabe, né?
Exatamente, exatamente. Isso eu concordo muito, e eu acho que foi uma das coisas que foi até uma dificuldade que eu tive na jornada. Então, assim, acho que como médico a gente é muito bitolado. Então, assim, eu tenho essa lembrança clara. Eu adorava ler livro, eu entrei na faculdade, eu só lia livro, assim, relacionado à medicina ou de medicina. Na residência, a mesma coisa. Eu lia livro, assim, ia ler um livro, História do Câncer, então, que eu vou ler. Então, era sempre medicina, 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 e demorou a mudar isso. Eu acho que, assim, eu fui começar realmente a ver outras coisas, interessar. Só quando fica mais madura, né? Só quando fica mais madura, Sim, né? foi depois da residência, sendo bem sincera. E aí fui buscar outros caminhos, fui buscar me formar melhor, entender melhor gestão, e aí você vê que abre um mundo que você fala, meu Deus, assim, é um mundo à parte que não te faz menos médico, te complementa de uma forma que você pode buscar outras coisas além de ser só médico ou só especialista, que não é pouca coisa, né? Então, acho que, de certa forma, são caminhos que se abrem com muito conteúdo, seja ele formal de um MBA ou alguma coisa, ou de maneira informal. Ou informal, E então, soft skills, né? Eu acho que o que acontece muito, eu cansado de ver, trabalho em faculdade, eu lembro dos residentes recém-formados, né, que chegavam para pegar o plantão, você deve lembrar disso, chegava para pegar o plantão, ele tinha acabado de sair da residência. E aí tinha um colega de, sei lá, 60 anos, que estava naquele plantão, passando o plantão para ele tinha acabado de chegar. E aí ele virava professor desse colega. Estava lá, trabalhando naquele local há 15, 10, 20 anos. Então, você tem que, comportamento é tudo. Então, e você não aprende isso na faculdade. Você não aprende, né? Você não aprende comportamento. Como se relacionar com uma enfermeira? Como se relacionar com um enfermeiro? Fisioterapeuta? Como que você... Né? Se aquele sistema de prescrição não está correto, não adianta você bater na mesa e falar, não, eu sou médico aqui, porque então, existe toda uma forma de soft skills que a gente não aprende na faculdade, né? Então, assim, já está começando a ter um pouco mais disso. Como dar uma notícia de câncer, né? Como avisar uma morte pós-parada. Então, tudo isso faz parte, né? Faz parte do processo que as faculdades estão começando a já incorporar e, se Deus quiser, vão incorporar. E até um spoiler aqui, é que em janeiro agora a gente vai lançar dentro do aplicativo uma área de vídeos extramédicos. Então, a gente até... Legal, muito legal. Sabe, mas... esse realmente uma novidade que vai vir, então a gente está com tema de inovação, tema de gestão, tema da própria secretária que você mencionou, contabilidade médica, então são princípios básicos, a gente não está aprofundando, não é um MBA que vai fazer dentro do aplicativo, mas assim, a pessoa vai ter uma noção geral que ela não pode deixar de saber de cada área, porque isso mudou tanto a minha perspectiva e me mudou tanto também como profissional médica, que eu acho que todo mundo deveria ter acesso a isso também, então a gente está preparando isso para todo mundo. E o que me surpreende, às vezes, você está falando de colocar isso, e às vezes existe um conservadorismo ainda na medicina, de alguns colegas, né, que não enxergam isso, né? Então, assim, não, medicina é medicina, ponto. Assim, eu fiquei surpreendido, semana passada a gente estava no Congresso Brasileiro de Clínica Médica, tinha muito estudante lá, o stand do paciente 360 lotado, fila, para olhar o paciente, para atender um paciente. Não, mas isso, paciente, você tem que botar a mão no paciente. Uma coisa não exclui a outra, tá, Tereza? Eu sei que paciente, a gente para aprender tem que colocar a mão. Mas se eu puder aprender antes de colocar a mão, melhor ainda. E depois eu vou colocar a mão com menos sinistralidade, menor chance de erro e vou tentar atender. Às vezes eu estou no internato, eu estou na residência, talvez não veja uma doença que é um pouco mais rara. Talvez eu não veja, não tenha volume para isso, o hospital. Então eu garanto um currículo mínimo com o paciente. Depois eu vou botar a mão no paciente. Então uma coisa não exclui outra. Né? A tecnologia não exclui que você não tenha que ter um bom hospital para a formação médica. Né? Então ela só vai ajudar, né, a formação médica a ser ainda melhor. Né? Então essa é a proposta aí que eu acho que você está fazendo já no Lifelong Learning, né? E a gente também no Lifelong Learning, mas também na formação acadêmica aí dessa meninada que está vindo que vão ser nossos médicos, né? Então, assim, dessas mais 100 faculdades que estão vindo aí, não é questão de ser contra, a favor, é questão de ajudar, né? É questão de ajudar a formação desses meninos serem melhores. Exatamente. Manuel, a gente está caminhando agora para a fase final do nosso podcast. Você já deixou a mensagem de como que você quer e que você poderia falar para o seu filho, né, se ele fosse estudante de medicina. E agora eu queria que você deixasse uma última mensagem para os médicos que pensam em empreender de certa forma. Qual você acha que foi, assim, o seu maior aprendizado? Talvez um erro e um acerto que você tenha tido? E o que você recomenda, assim, como se fosse uma mensagem final para essas pessoas que querem seguir esse caminho já? Então, assim, a mensagem de empreendimento, eu vivo, né, falando, eu sou um estimulador do empreendimento, acho que todo mundo é empreendedor.
todo mundo é empreendedor, de algum grau maior ou menor. Para você atender um paciente, você tem que empreender a fazer o diagnóstico, você tem que empreender a fazer um tratamento novo, você tem que empreender, você está empreendendo naqueles meia hora, uma hora de consulta. Então, todo mundo acaba sendo. Você é maior ou menor empreendedor, né? Então, assim, para ser maior empreendedor, é pensar no macro, né? É pensar que você pode, com a tua formação, às vezes ajudar um número maior de pessoas. Então, para isso, você precisa, sem dúvida, sair um pouco da caixa. Você precisa, sem dúvida, procurar outras informações, ler outros livros, aquilo que, né, esse é o recado que eu daria, o que você acabou de falar. Você precisa sair um pouco do livro só de cardiologia. Você precisa sair um pouco... E antes isso era muito discriminado. O que esse médico está fazendo no... Acho que você não pegou isso, você é nova. Mas o que esse médico está... Assim, quando eu me formei, se eu fosse fazer um curso de gestão, ou se eu fosse fazer algo de vendas, tinha discriminação até, né? Olhava e falava, não, o que ele está fazendo aí, né? Então... Eu acho que esse é o conselho, né? E de erro, como empreender, vários, né? Vários, porque é errando que se aprende. Então, assim, você tenta começar um negócio e você vai errar. E é normal, né? Tomara que você erre. Não desista. Esse é outro recado. Tenha resiliência. Então, o erro não tem como. Se eu fosse falar para você o número de erros que nós tivemos, que eu tive ao longo da minha vida, eu poderia listar aqui e ia ficar 2 horas aqui com você. Mas qual foi a maior vantagem que eu tive? Eu não desisti. E se falar agora que o Paciente 360 é sucesso enorme, não, ele não é o sucesso que a gente quer. Ele é a única plataforma hoje no mundo de paciente padronizado, humanizado. Então, o que a gente quer? A gente quer chegar à Universidade Americana. A gente quer entrar no mercado europeu. Já estamos no mercado latino-americano. Então, assim, mas para isso precisa ter resiliência. Para isso você precisa ter investimento, para isso você precisa abrir, né, ter pessoas boas. E para ter pessoas boas ao teu lado, você precisa abrir, não pode ser tudo seu. Né? Você precisa abrir o espaço, né? Então você precisa ter pessoas melhores que você precisa ter humildade de saber, olha, eu vou trazer o Rodrigo e o Fabrício, que são co-founders do Paciente 360, eles são melhores, que bom, né? Eles têm 10 anos mais novos que eu, eles trazem coisas novas e eu vou trocar com eles. Então, não ter medo de ter pessoas melhores que você ao teu lado. Eu acho que isso é um outro ponto que eu daria também. Resiliência e ter pessoas melhores ao teu lado, não ter medo. Então, mais ou menos por aí. Eu concordo muito. Eu acho que a resiliência em si é talvez o principal fator, né? Além de outros envolvidos, mas a resiliência para mim é o principal, de você saber continuar ali naquilo que você acredita e não desistir na primeira dificuldade, porque dificuldade vai ter e tem o tempo todo e tem todos os dias, em vários aspectos, em maiores, menores. Então eu acho que esse para mim também é o maior aprendizado, e dentro também dos erros que a gente tem, acho que isso também tá dentro, né? De, às vezes você ficar desanimado com a primeira dificuldade que aparece, eu acho que não é o caminho. Então resiliência é um ótimo conselho para todo mundo. Sem dúvida. Manuel, você citou livro aqui, acho que só pra gente fechar, qual livro você indica, que você acha que, como estudante de medicina, como pessoa, né, como, assim, qualquer um deve ler, na sua opinião? Então, tem vários aí de startup, né, que eu acabo tendo aí, né, tem um livro inicial de startup que eu comecei e li ele bem no começo, o livro já é bem velhinho, já deve estar bem 15ª edição, do Startup Enxuta. E o Paciente 360 começou que ano? Começou há 7 anos, mais ou menos. Começou há 6 anos e pouco, né? 6 anos e pouco. Começou, na verdade, naquela dor, né? Só que começou com uma venda de um produto que não existia, e a gente acabou filmando no consultório com celular na época. Foi filmado, o primeiro Paciente 360 não tinha programa, não tinha nada. Foi feito em PowerPoint, com celular, imagens de consultório de um ator que nós contratamos e filmamos no consultório para vender um produto para a indústria farmacêutica na época que queria no lançamento de medicação. E ele queria um caso clínico. Então, começou bem aí nesse ponto. Então, Startup Enxuta é um livro já antigo, né, que talvez é uma dica aí para quem quer começar a startup, vale a pena ler esse livro aí para ter alguns insights aí. Não, excelente. Manuel, então, assim, eu queria agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite do Quiz hoje, né, do nosso podcast, de contribuir, de falar aqui um pouco sobre o Paciente 360. Queria parabenizar mais uma vez, eu acho que está fazendo toda a diferença no cenário da medicina nacional e agora internacional também, torcendo para
essa saída aí, mercado europeu, mercado americano e continuar crescendo na América Latina, igual você já tá. Então, muito obrigada mais uma vez. Espero que todo mundo goste do episódio. Você tem Instagram, alguma coisa para o pessoal seguir? Tem. Manuel Canezin, Instagram, LinkedIn, o Instagram do Paciente 360, né? Então, todo mundo pode clicar, pode me convidar, vai ser um prazer, né? A gente está, qualquer dúvida, meu e-mail também, mcanezin@paciente360.com.br, né? Eu estou super disponível, né? Quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma questão, pode me passar um e-mail, vai ser um prazer poder ajudar e tirar qualquer dúvida, né, quem precisar. Combinado, então. Até a próxima. Obrigado, Maria Tereza. Obrigado. Um abraço. Tchau. Obrigado. Abraço.